Novo conteúdo: monômios e polinômios. O nome parece difícil, mas não é tanto não. O que é um monômio? É uma expressão constituída por um número ou uma letra, ou por um produto, uma multiplicação de números e letras. O exemplo, 3 vezes 5n. No monômio existe um coeficiente e uma parte literal. Parte literal é a letra, coeficiente é o número. O que é um polinômio? É a soma de vários monômios. X mais 3, 5x mais 2y mais 3. Então, polinômio é toda expressão algébrica racional inteira. A classificação está aí nos exemplos. Menos 8x ao cubo vezes y é um monômio. X ao quadrado y mais 5xw é um binômio. Menos x mais y menos 3w é um trinômio, porque tem 3. A menos b menos 2c mais 7d é chamado de polinômio. Então, todos os outros binômio, trinômio, polinômio também podem ser caracterizados como polinômios. Se não quiser fazer a nomenclatura de binômio, trinômio, polinômio. Agora, quando só tem um, é monômio. É o coeficiente mais a parte literal, o produto entre eles, a multiplicação. Polinômios. Quando efetuamos uma adição ou subtração algébricas entre dois ou mais monômios de partes literais diferentes, ou seja, com letras diferentes, denomina-se polinômio. E cada monômio do polinômio se chama termo. Por exemplo, 5x ao quadrado y é o primeiro termo, mais 2x. 2x é o segundo termo, tem o coeficiente e a parte literal, ou seja, um número multiplicando uma letra, 2x. 5x ao quadrado y tem o 5, que é o coeficiente, x ao quadrado y é a parte literal, a letra. Então, mesmo que tenham partes literais diferentes, nós chamamos de polinômios. Olha aí, coeficiente o número, a parte literal é o x, o y, o a, o b. O expoente é o número pequenininho que está elevado à letra, 3, 2. Quando não tem nenhum, é 1. Né? Por exemplo, tem um x ali que está sozinho, né? Não está elevado a nada. Então, é como se fosse 1. E geralmente, nós vamos ver mais à frente que eles têm que ficar em ordem decrescente, do maior para o menor. Tem também o termo independente. O que é isso? É o termo que não tem nenhuma letra junto com ele, é só o número. Qual é o grau de um polinômio? Então, os polinômios eles são chamados conforme o seu grau. Para identificar o grau, basta observar o grau do maior monômio. Esse será o grau do polinômio inteiro. Então, você vai ver qual é o número que acompanha a letra que tem o maior expoente. Então, o maior expoente vai ser chamado de grau do polinômio. Vamos ver alguns exemplos. AX, esse polinômio aí tem o nome de AX. X elevado a 7 mais 6 vezes x elevado a 5 mais x elevado a 4 mais 2. Qual é o maior expoente que tem aí? O 7. Então, o grau desse polinômio, esse GR, o grau, vai ser 7. Qual é o grau desse outro polinômio? Qual é o maior expoente? É o 5? Não, é o 6. Tem o x elevado a 6 ali. Às vezes, eles não vão estar em ordem decrescente. Vocês, às vezes, vão ter que arrumar para ver esse número. Então, o grau aí é o 6, porque é o maior expoente do monômio. O que é um valor numérico de um polinômio? Valor numérico de um polinômio é tal que x é igual a A. Esse A é um valor que se obtém substituindo o x, onde pertence ao conjunto dos números reais. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor essa parte teórica. Então, esse A é o número que vai substituir o x para dar o valor do polinômio. Aqui nos mostrou que o valor do polinômio tem que ser 2, lá no finalzinho, está igual a 2. Qual é o número que, se eu colocar no lugar do x, vai dar 2? Se eu colocar o número 1, em todos os x desse polinômio, vai dar 2 no final. Por exemplo, 1 elevado a 2 vai dar 1.
Menos 5, 5x. Esse 5 vai ser vezes o 1, porque no lugar do x eu vou colocar 1. 5 vezes 1, 5 mais 6 vai dar 2 no finalzinho. Se eu colocar 0, tem que dar 6 no final. Então, todo x que tiver, eu vou colocar o 0. Então, vamos lá, P de 0, ou seja, no lugar do x eu vou colocar o 0. 0 elevado a 2, 5 vezes 0. Então, onde tiver o x, eu vou colocar o 0. Se fosse 2, P de 2, ou seja, no lugar do x, eu tenho que colocar 2. Então, o primeiro x é x ao quadrado, então vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado menos 5x. No lugar do x, eu vou colocar 2. Então, vai ser 5 vezes 2 mais 6. Tem que ser tudo igual a 0. Vamos ver se vai dar? 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, 10. Mais 6. Resultado, 0. Então, deu exatamente o que deveria ser dado para poder igualar a 0 esse polinômio. Desse jeito, no lugar do x, eu vou colocar o valor que tem que ser colocado para dar o valor pedido do polinômio. E geralmente vem P de x, né? Então, às vezes, vem um valor para aquele x ali entre os parênteses. É esse valor que eu vou substituir a letra do polinômio para dar o valor pedido. Nós podemos chamar isso de função polinomial também, porque tem um x e tem um reflexo que é o valor igual. Agora, o que é a raiz de um polinômio? Raiz de um polinômio são os valores que, substituídos nas variáveis, ou seja, nas letras, vão zerar o polinômio. Então, a raiz faz com que o polinômio seja igual a 0 no final. Diferente do que a gente fez anteriormente, que tem que dar um valor, né, que já veio determinado, agora você tem que zerar o polinômio. Então, quando se fala raiz, é o número que vai dar 0 no final. Vamos ver alguns exemplos. Se ao calcularmos o valor numérico de um polinômio, determinarmos que esse polinômio, né, A é igual a 0, temos que esse número dado por A corresponde à raiz do polinômio, porque vai dar 0 no final. Eu substituindo por esse A, esse valor qualquer, no final vai dar 0. Aí citou um exemplo desse polinômio, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Se eu colocar no lugar do x menos 1 ou mais 1 ou 0, o final vai ser 0. Então, eu posso substituir qualquer um desses números que no final vai dar 0, vai zerar o polinômio. Então, as raízes são menos 1, mais 1 ou 0. São raízes porque eles vão fazer o polinômio dar 0 no final. Operações com polinômios. Adição e subtração, como se faz? O procedimento utilizado na adição e subtração de polinômios envolve técnicas de redução de termos semelhantes, jogo de sinal, operações envolvendo sinais iguais e sinais diferentes. Então, termos semelhantes são termos que têm a mesma letra, a mesma parte literária, o que inclui também o mesmo expoente. X ao cubo com x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Considere esses polinômios, menos 2x ao quadrado mais 5x e menos 3x ao cubo mais 2x menos 1. Vamos fazer a adição desses dois polinômios. O primeiro, menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2, mais, aí é bom colocar entre parênteses, né, por causa dos sinais, menos 3x mais 2x menos 1. Então, eu vou tirar do parêntese todos os números. Tirei. Como é um sinal de mais, eu não preciso trocar os sinais do que está dentro do parêntese, porque o sinal de mais é só tirar do parêntese do jeitinho que eles estão. Menos 3x continua menos 3x, mais 2x continua mais 2x, menos 1 continua menos 1. O que eu vou fazer agora? Vou colocar os termos semelhantes próximos uns dos outros. Menos 2x ao quadrado. Tem mais algum número com x ao quadrado? Não tem. Número com x ao cubo, menos 3x ao cubo. Tem mais algum com x ao cubo? Não tem. Então, eu só vou repetir esses dois. Agora, com x puro, tem? Tem 5x e 2x. Eu vou somar os dois, então vai ficar mais 7x. Menos 2 não tem letra e menos 1 não tem letra. Então, eu posso juntar esses dois. Vai ficar menos 3. Agora, é só colocar na ordem decrescente, do maior expoente para o menor. Menos 3x ao quadrado, menos 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 7x,
menos 3. O último é o termo independente. Então, é só você juntar os valores que têm a mesma letra e mesmo expoente. Agrupa eles, depois você vai colocar eles na ordem decrescente. Aí a sua adição ou subtração de polinômios vai estar correta. Tem que fazer devagar e com atenção. Vamos ver o exemplo de subtração. Menos 2x² mais 5x menos 2. Menos 3x² mais 2x menos 1. O que eu vou fazer primeiro? Tirar dos parênteses. Então, vai ficar menos 2x² mais 5x menos 2. O sinal de menos antes dos parênteses faz com que na hora que eu tirar os números, eu troque o sinal de todos eles. O menos 3x² vai ficar mais 3x², o mais 2 vai ficar menos 2, o menos 1 vai ficar mais 1. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou juntar os termos semelhantes. Menos 2x², tem mais algum com x²? Não. Mais 5x, tem mais algum com x? Tem o menos 2. Mais 5 menos 2 vai dar mais 3x. Menos 1 e menos 2 menos 2 e mais 1 eu posso juntar, vai ficar menos 1. E mais 3x². Tem algum número com x²? Não, então vai ficar só ele. Agora eu vou colocar na ordem decrescente, já que eu já juntei todos os termos semelhantes. Então vai ficar mais 3x², menos 2x², mais 3x menos 1. Então, já juntei todos os termos semelhantes e já coloquei na ordem decrescente, acabei essa conta de subtração. Então, o primeiro passo é tirar dos parênteses. Segundo passo, juntar os termos semelhantes, fazer a conta com os termos semelhantes, ou seja, aqueles que têm a mesma parte com letra. Depois, eu vou colocar na ordem decrescente, sempre do maior expoente para o menor expoente, até o termo independente, que é o termo que não acompanha nenhuma letra. Então, não é tão complicado, basta prestar atenção. Multiplicação de polinômios. A multiplicação com um polinômio, com 2 ou mais monômios, pode ser realizada de 3 formas. Eu posso multiplicar monômio com um polinômio, posso multiplicar um número natural com um polinômio e também eu posso multiplicar polinômio com polinômio. Nós vamos ver alguns exemplos para nós entendermos como que a gente resolve essas contas. Lembrando que devemos prestar muita atenção nos expoentes, nas ordens, nos termos semelhantes, para a gente poder não errar. Multiplicação não tem nenhum segredo. Vamos ver alguns exemplos. Letra A, 7x elevado a 5 vezes menos 3x elevado a 2. Monômio com monômio, então basta eu multiplicar. 7 vezes 3, 21, mais com menos, menos. Então, menos 21. E o que eu vou fazer com os expoentes? Vou somar os expoentes na hora da multiplicação. Lembrando que, para eu fazer isso, os dois têm que ser a mesma letra, tá? Aí, nesse caso aí, x elevado a 7. 3x vezes. Então, nós temos um número aí, um monômio, multiplicando um polinômio. O que eu vou fazer? Multiplicar o número de fora com todos os que estão dentro do parêntese. 3 vezes 5, 15. O que eu vou fazer com os expoentes? Somar o x que está elevado a 1 do 3 e o x que está elevado a 2 de dentro do parêntese. Então, vai ficar x elevado a 3, mais 3 vezes 3, 9, x, 1 mais 1, 2. Né? Os expoentes eu somo. Menos 3x vezes 1, menos 3x. Agora, na letra C, um número multiplicando um polinômio. 3 vezes 2, 6. X², só repetir, porque a letra de fora não tem, o número de fora não tem nenhuma letra acompanhando. Então, é só multiplicar os números e repetir as letras. 3 vezes, quando não tem nenhum número, é 1. 3 vezes 1, 3. Repete o x. E 3 vezes 5, 15. Dá um tempinho para vocês darem uma olhada novamente. Olha com atenção como foi feito. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Não podemos esquecer disso. E multiplicamos os números, ou seja, os coeficientes.
Vamos agora para mais algum exemplo. Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos dois binômios, 3x menos 1 e 5x ao quadrado mais 2 estão multiplicando. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou multiplicar o 3x com todos os que tem no segundo binômio. Então, 3x eu vou multiplicar o 5x ao quadrado e vou multiplicar o 2. Então, 3 vezes 5, 15. O que eu vou fazer com os expoentes? Somar x elevado a 3, porque é 1 mais 2. Vou pegar o 3x agora e multiplicar com o 2 do outro. 3x vezes 2, 6x. Agora eu vou pegar o menos 1 e vou multiplicar com todos os números do outro parêntese. Menos 1 vezes 5x ao quadrado, menos 5x ao quadrado. Menos 1 vezes 2, menos 2. Agora, o que eu posso fazer? Posso colocar na ordem decrescente. Aqui não foi colocado, mas é uma coisa que eu poderia fazer. Ficaria 15x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 6x, menos 2. Não tem nenhum termo semelhante para eu juntar, ou seja, termos que têm a mesma letra e expoente, então eu tenho que parar a conta aí. Tempinho para vocês darem uma analisada. Então, eu multiplico primeiro todo o número 3x com todos do outro parêntese. Depois, eu vou multiplicar o menos 1 com todos do outro parêntese. Aí, acaba a minha conta aí, certo? Fazer devagar para poder não errar. Agora, divisão de polinômios. A operação da divisão é composta pelos termos da divisão: dividendo, divisor, quociente, resto. No caso da divisão de polinômio com polinômio, considerando que cada um deles seja formado por mais de um monômio, nós iremos considerar a seguinte divisão. Nós vamos ver agora alguns exemplos de como se faz uma divisão de polinômios. Tem mais de um jeito de fazer, mas precisa prestar bastante atenção na divisão. A divisão é um pouquinho mais detalhada do que as outras. Vamos prestar atenção. Como fazer a divisão? Primeiro exemplo, 6x ao cubo dividido por 3x. Basta dividir os números, né, os coeficientes, 6 dividido por 3 dá 2. E repetir a letra, que é a parte literal, e diminuir os expoentes. Lembra, na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão a gente diminui. Então, vai ficar 3 menos 1, porque o outro, quando não tem nada, quando não tem nenhum expoente, é 1. 3 menos 1, 2. Na letra B, nós temos uma divisão de dois polinômios. O que a gente faz? Esse 12x3 mais 9 menos 4x dividido por x mais 2x ao quadrado mais 3. Primeira coisa, para eu conseguir dividir, eu tenho que colocar tudo na ordem decrescente, não pode faltar nenhum expoente. No primeiro, já deu para observar que está faltando, porque eu tenho x elevado a 3, mas eu não tenho nenhum número com x elevado a 2. Então, quando isso acontece, eu tenho que colocar um zero vezes x elevado a 2. Tem algum número com x? X elevado a 1 ou x? Tem, 4x. Então, esse está legal, menos 4x. E tem o mais 9, que é o termo independente, que não tem letra. Na segunda equação, ou no segundo polinômio, eu tenho x ao quadrado, beleza. Tenho x elevado a 1, tenho x, e tenho 3. Então, é só colocar na ordem decrescente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é observar se nos dois polinômios, que estão sendo divididos um pelo outro, não está faltando nenhum número com nenhuma letra com expoente na ordem decrescente. Se começa com 3, eu tenho que ter um x elevado a 2, eu tenho que ter um x puro e depois o termo independente. Olha aí como que a gente pode fazer primeiro. Observa aí, 12x ao cubo mais 9 menos 4x. Está faltando o x ao quadrado. Então, eu fui e coloquei na ordem decrescente. Depois do x elevado a 3, tem que ter o x elevado a 2. Como não tinha, eu coloquei 0, x elevado a 2. Depois dele, tem o menos 4x, ou x elevado a 1, não precisa nem de colocar 1. E depois vem o termo independente. Primeira coisa, então, é arrumar o polinômio, porque na hora da divisão não pode faltar nenhum expoente. Tem que ficar na ordem decrescente certinha. Se não tiver, você coloca o 0
vezes a letra elevado ao expoente que estava faltando na ordem. Então, sempre façam isso. Agora, a gente vai ver o outro polinômio, como que deveria ficar para a gente poder conseguir resolver. Então, o primeiro polinômio eu já coloquei os termos que estavam faltando. Agora, no segundo, vamos ver se está faltando algum. Ali no segundo tinha x mais 2x ao quadrado mais 3. Então, vamos colocar na ordem decrescente. Primeiro é x ao quadrado, que é o maior, né? Então, 2x ao quadrado. Tem algum número com x? Tem. X elevado a 1, né? Não precisa nem de colocar 1, mais 3. Então, esse daí tá perfeito, não tá faltando nada. Então, agora é só a gente dividir. Depois que eu fiz isso, eu já posso resolver a divisão. Com os expoentes na ordem decrescente, vamos ver como chega esse resultado. 3, 2, 1, e o número que é o termo independente, dos dois lados, ó. Aqui 2, 1 e o termo independente. Agora sim eu posso começar a divisão. Como que eu faço isso? Vou pegar o primeiro número, 12x ao cubo, né? O primeiro monômio, e vou dividir pelo primeiro monômio daqui. 12 dividido por 2 vão dar 6. Na divisão, o que eu faço? Repete a letra e diminui os expoentes. Então, 3 tira 2, 1. Então, esse é o valor do primeiro que eu achei. Continuando, agora que eu já achei o 6x, eu vou pegar esse 6x e vou multiplicar por todos esses três termos daqui, por esse trinômio. E vou colocar embaixo do primeiro trinômio aqui, ó. 12x ao cubo mais 0x ao quadrado menos 4x. Vamos lá. 6 vezes 3, né? Vamos fazer esse daqui primeiro, ó. 6 vezes 3 vão dar 18. Vamos colocar a resposta, então. 6 vezes 3, 18. 18x. Ele vai vir para cá com o sinal trocado, né? Em vez de mais, vai ser menos. Menos 18x. 6 vezes 1 vão dar 6. X e x, multiplicação. Estou multiplicando, né? Aqui é como se fosse 1, por isso que eu vi 6 vezes 1, coloquei o 6 aqui. X e x, vai repetir o x e vai fazer o que com os expoentes? Somar. Quando não tem nenhum, é como se fosse 1. 1 mais 1, 2. Vem pra cá com o sinal trocado, menos. 6 vezes 2, 12. 12. Agora, eu vou pegar a letra, se eu estou multiplicando x e x, então aqui é 1 e aqui é 2. Na multiplicação, eu somo os expoentes. 1 mais 2, 3. Se é mais, vai vir pra cá, menos. Agora, eu coloco o sinal da fração aqui, para eu resolver a conta. Esse daqui eu ainda não mexi com ele. Vou fazer com ele agora daqui a pouco. O que eu posso cortar aqui? 12x ao cubo menos 12x ao cubo, eu posso cortar porque são números opostos. O que são números opostos? Mais 1 menos 1, porque vai dar 0, então eu posso cortar. Mais 2 menos 2, então eu posso cortar. Isso são números opostos. Então, aqui, mais 12 e menos 12 são opostos, eu posso cortar. Agora, 0 e 6. Mais 0 e menos 6. Vai ficar menos 6x ao quadrado. Eu posso fazer a conta, porque x ao quadrado, x ao cubo. Então, eu posso fazer a conta deles, porque eles têm a mesma letra e expoente. Agora, aqui, ó, também posso, ó, menos 4 com menos 18 vão dar menos 22. Repete o x, porque são termos semelhantes. Então, eu posso juntar os termos semelhantes que têm a mesma letra e o mesmo expoente. O que eu faço agora? Ó, vou abaixar o mais 9. Então, eu tenho um trinômio aqui e um trinômio aqui. Eu posso fazer a conta? Claro que eu posso fazer a conta novamente. Vou pegar o primeiro monômio e vou dividir pelo primeiro monômio daqui. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Vou pegar o menos 6 e vou dividir pelo 2. Menos 6 dividido por 2 vão dar menos 3.
x ao quadrado e x ao quadrado, se eles têm o mesmo x, eu vou diminuir os expoentes. 2 tira 2 vai ficar 0. Então, vai sumir a letra x, porque todo número elevado a 0 é 1. Não pode esquecer dessas pequenas regras. Então, se é x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, eu vou diminuir os expoentes, vai dar 0. Então, vai ficar só o menos 3. O que eu faço agora com menos 3? Eu vou multiplicar ele com cada um desses números daqui. Vamos com o primeiro. 3 vezes 3, 9. Menos com mais vai dar menos, só que vai vir para cá com o sinal trocado, então vai ser mais. 3 vezes 1, 3. Repete o x. Menos com mais vai dar menos, só que vai vir para cá com o sinal trocado, vai vir com mais. 3 vezes 2, 6. 6. Aqui não tem x, então aqui é x ao quadrado só. Então, vai repetir o x ao quadrado, porque não tem nenhuma letra aqui para somar o expoente ali. Vai vir com sinal trocado. Se deu menos, ó, menos com mais vai dar menos. Então, vai vir para cá como mais. Traça o sinal, o traço da fração para a gente poder resolver a conta. Mais 9 com mais 9 vão dar 18. Mais 18. Menos 22 com mais 3 vão dar menos 19. Repete o x, ó, x e x, então eu posso fazer a conta. A parte literal é igual. Menos 6 com mais 6, preciso fazer a conta, gente? Ou eu posso cortar porque são números opostos? Posso cortar. Então, o meu resto deu menos 19x mais 18. Não posso fazer mais nada porque aqui ficou um binômio. Para dividir com um trinômio não vai dar certo. E acabou a minha conta aí. Então, tem que ser feito devagar para poder entender. Espero que tenha entendido. Vamos continuar nossa aula. Vamos ver agora o teorema do resto. O resto da divisão de um polinômio por um binômio do primeiro grau é o valor numérico que o polinômio assume quando x é substituído pela raiz do divisor. Ah, então existe um outro jeito de fazer fácil também. Sou eu achando a raiz do divisor, ou seja, daquele polinômio que vai dividir o primeiro polinômio. Vamos ver então como que a gente pode fazer isso? É bem simples. Então, primeiro eu calculo a raiz do binômio e posso substituir no polinômio. Vamos ver como. Aí nós temos a raiz de um binômio, no caso aí a divisão vai ser com um binômio, ou seja, só tem dois termos, por exemplo, x menos 1. Eu vou pegar um polinômio, 2x ao quadrado menos x menos 1, e vou dividir por um binômio, x menos 1. Então, qual vai ser a raiz? É só fazer a equação do primeiro grau aí. Igual a 0, x vai ser igual a 1, passa para o outro lado como positivo. Então, a raiz vai ser 1. Então, no lugar do x do polinômio, eu vou colocar o número que eu achei no divisor, no binômio, que é 1. Então, olha, no lugar do x ao quadrado, eu coloco 1, vai ser 1 ao quadrado, menos 1 e menos 1. Então, vai ficar 2. No lugar do x ao quadrado, eu coloquei 1, 1 ao quadrado é 1, menos 1. Então, vai dar 0, a divisão foi exata. Nota, uma nota importante, o polinômio é divisível pelo binômio. A raiz do binômio também se torna raiz do polinômio, ou seja, raiz é o x, o valor do x. Então, eu posso colocar ele no valor, no lugar do x. O número que eu achei no binômio vai ser também a raiz, ou seja, no lugar do x eu coloco esse número que eu achei. Ele vai se tornar a raiz do polinômio e também do binômio. Vamos ver outro exemplo. Qual é o valor de m para que a divisão do polinômio 2x ao quadrado menos 5x ao cubo mais mx ao quadrado mais 3x menos 2 por x menos 3 tenha resto igual a 88? Epa, olha aí, gente, está dividindo por um binômio. Então, eu posso achar a raiz desse binômio, que vai ser o número que vai substituir o x
do polinômio, que é o primeiro ali, ó. O polinômio é o grande, que tem vários termos. Binômio só tem dois termos, x menos 3. Como que eu faço? Coloca x menos 3 igual a zero para virar uma equação do primeiro grau. X fica de um lado e o 3 passa para o outro lado trocando de sinal. Então, x vai ser igual a 3. Então, no lugar do x, daquele px lá, ó, do polinômio, eu vou colocar o valor 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 elevado a 4, menos 5 vezes 3 elevado a 3, mais m vezes 3 elevado a 2, mais 3 vezes 3, menos 2, igual a 88, porque falou isso no exercício, igual a 88. Então, vai ficar 2 vezes 3 elevado a 4, 81, menos 5 vezes 3 elevado a 3, 27, mais m vezes 3 elevado a 2, 9, que é 3 vezes 3, mais 9 menos 2 igual a 88. Eu coloquei ali, gente, 3 elevado a 4 igual a 81, porque é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, dá 81. Então, 2 vezes 81, 162. 5 vezes 27, menos 135, mais 9m ou m9, tanto faz. A gente coloca sempre o número primeiro e depois a letra. Mais 9 menos 2 igual a 88. O mais 9m eu coloco na frente, porque é o que está com letra, e os que não tem letra eu vou colocando logo depois na ordem que eles aparecem, tá? Então, eu posso somar ali, posso fazer a conta de 162 menos 135, que vai dar 27, e posso fazer a conta de mais 9 com menos 2, que vai dar mais 7, igual a 82, igual a 88. Então, 9m vai ser igual, eu coloco todos os números que não tem letra para depois do sinal de igual, que tem letra fica antes do igual, que não tem letra fica depois. Então, vai dar 88 menos 27 menos 7, troca de lado, troca de sinal, não pode esquecer. Então, vai dar 9m igual a 54. O m vai ser igual a 54. O 9 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. 54 por 9 vai dar 6. Esse é o valor do m. Outro exemplo. Sem efetuar as divisões, prove que o polinômio x ao quarta menos 4x ao cubo mais 4x ao quadrado, a gente fala x3, gente, x3 é x ao cubo, menos 4x mais 3 é divisível por x menos 3. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar esse x menos 3 e achar a raiz dele. O que eu faço? Coloca x menos 3 igual a zero para poder formar uma equação do primeiro grau. Como é que isso vai ficar? Vamos ver. Bem simplesinho, bem facinho, dá para fazer até de cabeça, mas é bom sempre fazer no papel, né, gente? Mais fácil. Então, vamos aplicar o teorema do resto, ou seja, fazer aquilo que a gente fez, achar a raiz do divisor, que vai ser igual, pega o x menos 3 igual a zero, vai dar x igual a 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor 3 lá no polinômio maior. X elevado a 4 vai ser 3 elevado a 4. Menos 4 vezes 3 elevado a 3, né, no lugar do x. Mais 4 vezes, é x ao quadrado, então vai ser 3 ao quadrado. Menos 4x, no lugar do x eu coloco 3, então vai ficar menos 4 vezes 3, mais 3. Então, pode olhar aí como foi feito. No polinômio maior, x a quarta potência menos 4x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3. Eu coloquei no lugar do x o valor que eu achei na raiz, x menos 3 igual a zero, né? Que seria x igual a 3. E fui fazendo, acabou que no final deu zero, igual deveria realmente ter dado. Então, esse é o teorema do resto. Vamos ver o próximo. Aí tem um exercício para vocês tentarem fazer em casa. Copiem no caderno, tentem resolver. Na próxima aula eu vou olhar. Se não conseguirem, podem falar comigo. E eu farei um vídeo mostrando como se resolve cada uma dessas questões desse exercício. Esse é o 1 e o 2. Vocês vão tentar fazer de acordo com o que foi explicado aqui no vídeo. Analisem com atenção. Achem a raiz, se for divisível por um binômio. Se pedir para achar o valor numérico, é só colocar no lugar do x o valor que já for dado. Ali no caso, no número 1, x igual a 2. Então, no lugar do x, vão colocar o 2, só substituir e resolver a conta. No número 2, também já deu o valor, né? No caso ali, px. Ali depois tem p, entre parênteses, 2. Então, no lugar do x, vai colocar o 2. Por quê?
Dentro do parênteses é o lugar do x. Então, se tem um 2 ali, então vai ser no lugar do x, vocês vão colocar o 2. E no finalzinho, quando colocar lá 2x ao cubo menos kx ao quadrado mais 3x menos 2k, vai ter que ser igual a 4 no final. Substitui o x por 2 e coloca igual a 4. O número 3 é só vocês identificarem no monômio o que é o coeficiente, qual é a parte literal, ou seja, as letras, e qual é o grau de cada um deles, de acordo com o que a gente viu aí no vídeo. Já no número 4, é só vocês copiarem e analisar para ver qual sentença é verdadeira e qual sentença é falsa. Analisem com cuidado e coloquem verdadeiro ou falso. Próximo exercício, número 6. Vocês vão ter que ver qual é o grau desse polinômio, mas para isso, precisa colocar ele em ordem e multiplicar o que está do lado de fora com todos que estão do lado de dentro do parêntese, como a gente fez em um exemplo nesse vídeo. Então, o x ao cubo tem que multiplicar com a e com menos 1, e o x ao quadrado tem que multiplicar com a e com mais 1. Depois coloca na ordem decrescente, aí vocês vão saber qual é o grau do polinômio. O número 7, vocês vão calcular o valor numérico de px, ou seja, desse polinômio, menos x à quarta, mais 3x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 4x, mais 1 para x igual a 0. Então, é só colocar no lugar do x o valor que está sendo pedido para o x. Na letra A, no lugar do x vai ser 0, na letra B, no lugar do x vai ser 1, na letra C, no lugar do x vai ser menos 1, na letra D, no lugar do x vai ser i, e na letra E, no lugar do x vai ser menos i. Pode colocar letra, professora? Pode, só não vai ter resolução no final. Vai ficar com o i, certo? Então, vamos substituir de acordo com o que foi pedido. E por hoje é só. Espero que tenham entendido. Deixando uma mensagem agora para vocês. Aproveite os dias. Faz o que já não fazias. Esquece a tristeza. Não sobrevalorize a beleza. Aproveita quem te quer bem. Perdoa quem mal te fizer. Aprenda a dizer obrigado. Receba cada sorriso de bom grado. Se fizermos isso, vamos ter uma vida bem melhor. Um beijo a todos. Tchau.